Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Estamos iniciando aqui pelas ondas amigas da sua Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra, o programa O Evangelho por Emmanuel. E já contamos aí com o nosso querido Sandro José, que tem programa aqui com a gente todo sábado, estudando também o Evangelho por Emmanuel, só que o livro Fonte Viva. Hoje nós iremos estudar um outro livro, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia abençoada de Francisco de Paula Cândido, do nosso querido Chico Xavier, no item 136, que traz como chancela coisas terrestres e coisas celestiais. Antes da prece, nós vamos falar de onde é que o nosso querido Emmanuel retirou essa passagem e que ele deu o título de coisas terrestres, coisas celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Isso está numa conversa com o nosso querido Jesus e nosso Nicodemos, que João, no capítulo 3, no versículo 12, conseguiu captar e repassar para todos nós. Então, nós, como falamos anteriormente, vamos fazer agora a nossa prece de abertura, para que possamos ter justamente a permissão para iniciar o nosso trabalho aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio, que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E nós, com essa bela imagem do nosso querido Jesus de Nazaré, vamos voltar um pouco mais os nossos pensamentos, o nosso coração para a deidade, porque tudo emana do Pai. Passando pelas mãos augustas de Jesus de Nazaré e seus subordinados diretos, que comandam e dirigem os trabalhos espirituais e materiais no planeta Terra, que essa mensagem do Evangelho do Cristo possa chegar àqueles corações que estão mais precisados, seja no plano espiritual ou no plano material, em todas as esferas que fazem parte
o do planeta Terra, o nosso querido pontinho azul, né? Aí no espaço, como fala o nosso querido Carl Sagan. Então, pedindo essa autorização, através da prece, nós iremos agora trabalhar todo o contexto que o nosso querido Emmanuel trouxe para nós. Essa conversa, ela ocorreu entre Nicodemos e Jesus. É muito interessante, porque Nicodemos pede para Jesus o encontrar, né? E Nicodemos diz, olha, eu sou doutor da lei, conheço muito bem as coisas, e sei que o que você está fazendo não poderia ser sem a autorização do Pai Amantíssimo, né? E Jesus, entre outras coisas, fala, olha, em verdade eu vos digo, né, que o Espírito sopra onde quer, né, e vai aonde mais ou menos ele pode ir. E Nicodemo retruca, né, mas como isso pode se dar? Pode um homem velho renascer de novo? E é aí que Jesus faz essa advertência que eu acabei de falar e faz essa quase essa pergunta, né? Vamos dizer assim, né? Olha, se Nicodemos, você que é doutor da lei em Israel, não está entendendo das coisas que fazem parte do contexto da Terra, imagine quando eu começar a falar das coisas celestiais. Tem um amigo nosso aqui na Terra, eu queria saber que coisas celestiais é essa de Jesus. Lógico que é todo um contexto que naquela hora, naquele momento, não se podia trazer à baila. Nas brigas, vamos dizer assim, de acusação entre Paulo, entre os judeus e Paulo, né, porque Paulo não acusava nada, muito pelo contrário, né, o acusava de ser seguidor dos homens do caminho, de Jesus de Nazaré, e que pregava, está lá no Ato dos Apóstolos, e também no livro Paulo e Estevão, que inclusive o nosso querido Santo estava folheando antes de começar, e eu peço a ele que dê uma olhada nesse ponto. Então, Paulo diz assim, mas olhe bem, vocês estão dizendo que eu estou errado, porque eu estou falando de ressurreição. E vocês estão dizendo que eu estou falando algo, porque a ressurreição fazia parte, vamos dizer assim, das possibilidades evolutivas, que é a reencarnação com o mesmo nome. Ah, mas muda, porque é reencarnação, não vamos discutir sexo dos anjos. Mas é muito interessante. Tinha um conhecimento, mas é um conhecimento um pouco ainda arcaico. Nós estamos falando de há 2000 anos atrás. Se nós trouxermos para os dias de hoje, ainda fica difícil, imagina naquela época, né? E Jesus sabia muito bem dessas possibilidades. Então, vamos seguir aqui, mas antes, tem aquela pergunta que se no final houver possibilidade, nós iremos responder. E agora, de quem é essa pergunta? Eu não botei o nome da pessoa, me perdoe. As reencarnações na Terra têm um comando absoluto. Todas as encarnações estão e estarão sempre sob o domínio total e amoroso do guia e mentores do planeta. Então, acho que essa pergunta é de Maria Clara, certo? Quando eu fui transferir aqui para o PowerPoint, eu terminei esquecendo, mas eu vou ver se eu consigo acessar e passar aí para vocês. Então, as reencarnações na Terra têm um comando absoluto. Todas as encarnações estavam, quer dizer, todas que houveram, que estão ocorrendo agora, ou que irão ocorrer, estão sob o domínio, né, total e amoroso do guia, que é Jesus de Nazaré, e todos os mentores, né, que comandam, como nós falamos na prece, comanda e dirige os trabalhos no planeta Terra. Então, essa pergunta, se no final a gente vai dar, se der tempo, a gente vai trabalhar. E aí, Manuel começa a traçar justamente a explanação, ou uma das muitas explanações que pode existir justamente nessa advertência de Jesus em relação às coisas do plano espiritual, que, apesar de ter passado 2000 anos, a maioria dos que estão encarnados no planeta Terra, posso dizer assim que 50% ou mais, e muito mais,
um pouquinho mais, não é isso, amigo? Não estão nem aí para essa coisa do plano espiritual. Para isso que vai ocorrer depois da morte. E muitos, depois da morte, só a morte. E mais nada, é o eterno sono, né, que nunca se acorda. O eterno nada, do nada para o nada. É um mergulho no nada. Então, Emmanuel começa assim: o intercâmbio com o mundo espiritual é frequente a reclamação de certos estudiosos. Então, ele diz que muitas vezes no intercâmbio espiritual, alguns estudiosos, e olhe bem que ele coloca aí o estudioso, nada contra o estudioso. A doutrina espírita se baseia no estudo sistematizado, dioturno, quanto mais se estuda, melhor, mas muitas vezes esse estudo no tic-tac fica brigando. Então, frequentemente há reclamações de certos estudiosos, não são de todos, relativa à ausência de informações de entidades comunicantes. Né? A Miriam está aqui. Oi, Miriam, tudo bom? Tem 2 programas aqui com a gente. A Miriam é lá do Lar de José, lá da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro. Tem um programa amanhã de 7h30. Está estudando o livro Missionários. E de terça-feira, de 15 em 15 dias, tem, às 18 horas, tem o estudo também do Evangelho por Emmanuel. Então, informações das entidades comunicantes. Mas, vamos ver aqui, Jesus não é aqui. Pronto. No que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Olhe bem, de reencarnação, de fato de direito, quando você vai pegar assim, de um processo de reencarnação, mais ou menos, como é. Nós temos o caso do nosso querido, tem um amigo nosso, famigerado, do nosso querido Sigismundo, certo? E um ou outro acolá, tem um caso da criança, acho que é no livro Mundo Maior, que desencarnou de afogado, depois voltou como criança, com o mesmo pai, com mãe diferente, né? Ou com uma madrasta que agora é mãe, volta como filho, não, primeiro morreu afogado, e aí o segundo, a segunda encarnação dessa criança vai morrer de Krupp, né? Mas, afora isso, nós não temos muitas informações de como é que se dá o processo de reencarnação. Temos algumas desencarnações bastante elucidativas, uma das mais belas é a Seva Fiel, né, que é a desencarnação de Adelaide Câmara, né, aqui inclusive do Rio Grande do Norte, né, grande trabalhadora do movimento espírita, conheceu Bezerra, é uma das grandes trabalhadoras do movimento espírita no Rio de Janeiro. Então, tem algumas informações que se deixam lacunas, disso não temos a menor dúvida, e Emmanuel trabalha em cima disso, né? Então, alguns estudiosos, olha, mas aí tem pouca informação referente às particularidades, né, alusiva às atividades em que se movimenta. Apenas vamos à guisa de informação, se houvesse essas informações, teriam utilidade? Teria. Para a gente, poderia ter. Para alguns, para muitos, não. E uma das palavras, das palavras-chave, das 10 palavras-chave do Espiritismo, aí é Deus, Jesus, vida após a vida, aqueles 5 pontos, espírito, causa e efeito, aquelas coisas todas, uma palavra que se repete muito é: se é útil, fazemos, se não, deixa para lá. Então, vai se ver que muitas vezes essa seria mais ou menos uma fofoca do plano espiritual. E o plano não está aí para isso. É uma coisa séria. Assim como fala nosso querido Kardecão, que em relação à mediunidade de cura, é uma coisa séria, uma coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Não só a mediunidade de cura, mas tudo que se diz é o sagrado, está entendendo? E muitas vezes nós não estamos ainda preparados para esse sagrado. E aí as atividades que se movimenta lá no plano espiritual. Estão falando dos chamados desencarnados. E Emmanuel continua: por que não fazem-se mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida em que foram chamados? Mais explícito é quase que humanamente. Meu amigo Sandra, muitos estão afogados e irrigados na matéria, prazeres cotidianos. E isso, minha amiga, muitos mesmo, mas muitos, não é pouco não. Boa noite, Flávia Primo. Muitos estão assim, certo?
E aí serve um adendo. Estão embotados, afogados, submissos, mas muitas vezes, na realidade, não são maus. Não são pessoas de maldade má, vamos dizer assim. Certo? É porque muitas vezes reencarnar e aí vestir a capa da carne, mergulhar na carne, é um verdadeiro ato de heroísmo. E nas culturas, na geografia daquele local onde foi reencarnado, essas coisas não palpitam, tá entendendo? Até mesmo pelo grande descrédito em que as doutrinas religiosas, de uma forma geral, suscitaram no mundo, né? Então, muitas guerras, muita intolerância, então muitas vezes a pessoa fica ressabiada, não são necessariamente pessoas más, né? Então, ele diz assim, em que foram chamados, né? Mas eu acho que só o livro dos Espíritos, vamos dizer assim, né? Aí, dando aí, parafraseando o nosso querido Gandhi, se tivesse todos os livros fossem acabados, fossem destruídos, ficasse o Sermão do Monte, o planeta Terra não teria perdido absolutamente nada. É o Evangelho do Cristo, né? Eu acho que é uma mensagem de Erasta, lá no Evangelho, e ele diz assim, as comunicações mediúnicas, certo? São feitas unicamente por os corações indóceis e as mentes embrutecidas. Mais ou menos assim, certo? Deus permite que nós nos comuniquemos, certo? Para esses corações indóceis, para essas mentes indóceis e corações endurecidos, certo? Porque bastaria para isso apenas, certo? A vontade, a Deus e a sua lei, que está na nossa consciência e está em alguns livros sagrados, embotados, muitas vezes com a nossa rúbrica, mas está ali. Então, os próprios espíritos dizem isso, já fazem essa afirmação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, se não me falha a velha memória, né? Então, a gente quer, vamos dizer assim, ir para o vestibular antes de passar antigamente era o primário, era o ginásio, hoje já modificou tudo. Então, era uma criança antes de ir para o primário, o ginásio, o primeiro grau, o segundo grau, já ir para a faculdade, né? Você queima etapas e aí, para reverter o quadro é difícil. E Emmanuel continua, né? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relação comum, através de que meios se organizam hierarquicamente, né? Terão governos nos moldes terrestres? E aí, para essas pessoas que muitas vezes acentuam assim, eu já vi muita gente falando isso, não, no plano espiritual tem casa como é aqui no planeta Terra. Ainda é o egocentrismo, né? Não perdemos ainda o egocentrismo nosso, que achamos, apesar do Galileu já ter provado, e muito, que nós não somos o centro do universo, não somos o centro do sistema solar, o Sol não gira em torno da gente, nós não somos o centro do universo, nós estamos no braço muito longe do centro da nossa galáxia, o nosso Sol é de quinta grandeza, a nossa galáxia é muito pequena em relação às outras galáxias, mas a gente não perde isso, né? Então, então lá tem escola, tem família, tem casa, lá a organização é assim, é assado, é monarquia, é presidente. O que nós temos aqui é um pálido, mas muito pálido longe, muitos anos-luz. Creio que uma distância como está aqui para Alfa Centauro, a estrela mais próxima em relação a ano-luz, do que é a realidade do plano material agora, em relação à organização, em tudo, e em relação ao que existe no plano espiritual. Porque tudo surge antes no plano espiritual. Então, nós somos uma cópia imperfeita, né? Então, nós temos casa, assembleias, organizações, mais ou menos parecido com aquilo que tem no plano espiritual, que é muito, vamos dizer assim, a nível de planeta Terra, estão pelo menos 1000 anos na frente da gente, certo? E todo mundo lembra do Aerobus, né? Lá do nosso lar, que já tinha aquele funicular, né? Que conseguia flutuar, né? Curtando distâncias, né? O uso, muitas vezes, do pensamento para se locomover, e a Terra agora que chegou um trenzinho bala aí, tá entendendo? Meia bomba, mas muito distante ainda daquilo, certo? Então, essas pessoas que têm essa curiosidade, têm mais de curiosidade
pelo fenômeno, certo? Do que pelo estudo sério do Espiritismo, compreendendo que nós temos, o que nós podemos aguentar. Se lerem o livro Nosso Lar, está lá na entrelinhas. Tem que ler com muito cuidado, porque senão a gente passa desapercebido. Lá na entrelinha, eu acho que não é nem o André Luiz, é uma citação do Emmanuel, se não me falha a memória, que ele diz assim, olha, a gente vai mandar o que vocês podem suportar. E aí, suportar aqueles que estão um pouco mais atentos, porque aqueles outros que não estão, nem aí, né? Então, não é assim que a gente vai ter tudo hoje, certo? De imediato. Tem muitas coisas que não pode ainda, não suportaríamos. Acho que a questão 135, Jesus, até nem o livro dos Espíritos está aqui para me ajudar perto, em que Kardec pergunta assim, mais ou menos assim, a forma do corpo, ela existe em todo o universo, né? Aí os Espíritos, olha, não pode dizer coisas assim para todo mundo, porque tem coisas que se a gente fosse contar para vocês iriam se perturbar. Então, tem coisas que iria perturbar demais a nossa cabecinha, tique-teco, e entrar em parafuso. E a gente vai aprendendo, estudando, aí com o estudo a gente vai aprendendo todas essas coisas, sem precisar de fazer essas perguntas, né? Que muitas vezes as pessoas fazem. E aí está falando muitas vezes de estudiosos, que estão lá querendo saber muito mais por curiosidade, em saber disso. Mas aí é o que você vai na internet, o que tem de informações aí, que é uma coisa fantástica. E a pirâmide foi para ali, e foi para lá. Que me adianta essas informações se eu não tenho uma modificação interior? Que adianta eu saber de cor toda a Bíblia Sagrada? Que adianta eu saber de cor todo o Alcorão? Todas as 613 ensinamentos da Torá, do Talmud? Todas as perguntas do livro dos Espíritos, tudo no livro, o Evangelho, tal. Se não houve uma modificação em mim real, apenas eu desenvolvi a inteligência, que qualquer um pode fazer. Se você estudar, se pegar uma pessoa, uma mente mediana, botar, em um ano, basicamente, ele vai estar lá sabendo as perguntas de cor salteada do livro dos Espíritos. Isso causou em nós alguma modificação interna de fato e de direito real, ou se um simulacro apenas, ou nos encheu de mais orgulho e egoísmo, de achar porque sabemos disso, já estamos ali, né? Então, mas você não pode falar amém, porque amém é uma coisa da Igreja Católica, Apostólica, Romana, não pode falar aleluia, porque aleluia é lá dos nossos irmãos evangélicos, tem que falar assim seja. Isso vai me deixar mais nobres moralmente, ou apenas uma ênfia, né? Um inchar do nosso orgulho? Como dizia minha mãe, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que balança cai. E aí está o bom pastor aceitando a gente como somos. Umas ovelhas sabidas, outras menos sabidas, umas teimosas, e o pastor está lá pastoreando a todas, independente de como elas sejam, né? Tanto que ele falou da parábola lá das 100 ovelhas. Como nós estamos trabalhando a chamada reencarnação, nós colocamos aqui a Bíblia, ou a vida no plano espiritual e a volta, lógico, ao mundo corporal, né? Nós estamos aí colocando 2 livros e um filme baseado numa história real, né? Então, Minha Vida em Outra Vida, que é um livro que já se tornou um filme, e A Volta, né? Que é um caso, pelo menos pela ciência espírita nos Estados Unidos, é um caso comprovado de reencarnação, né? Então, esse menino aí, ele começou a dizer que ele era um piloto, que esse piloto aqui foram procurar, e realmente tudo que o menino falou estava lá, estava certo, com dados comprovatórios e tudo. E o filme O Céu de Verdade, esse pequenininho aí vai fazer uma cirurgia, e ele vai lá e fala com Jesus, Jesus fala com ele.
E ele começa a dizer coisas, né, que aconteceu enquanto ele estava na sala de cirurgia, inclusive o pai brigando com Deus, né? E ele fala, é muito bonito o filme, baseado em fatos reais, então você tem aí hoje, né, fora do universo espírita, muito bons livros, né? Alguns tem que ter cuidado, porque é fogo de palha, fogo de palha, então muitas vezes é só conversa para boi dormir, mas tem muitos livros sendo lançados, muitos estudos fora da cátedra, vamos dizer assim, ou fora do contexto da casa espírita, trabalhando essa questão da espiritualidade. Não é do espiritismo, da espiritualidade, certo? Então, tem muita coisa na internet, muita coisa boa. Tem algumas que, né, a gente tem que ler com muita atenção, porque senão a gente vai ficar, né, com indagações, outros relativos a razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisa e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem um progresso mundial. Isso ocorre todo dia, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Se você pegar filmes de 1910 para trás, 1920, 1910, já 1910, o que tinha de gente achando que podia voar, as geringonças mais estapafúrdias para voar, estava ali no meio, né? Essa questão da internet, que começou nos anos 70, final dos anos 60 e anos 70 começou, aí uma série de jovens, né, em garagens, que começaram a ver esse mundo novo. Aí você teve o Bill Gates, teve o outro menino da Apple, né? Então, e aí foi, quer dizer, quando nós estamos prontos, é aquela frase do nosso querido André Luiz, que a gente só vê por um viés, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando nós estamos realmente... Você vê que as ideias populam isso a toda hora e a todo instante, né? Eu, quando era menino, minha mãe batia na boca quando falava da tal de uma doença, chega, como é que é, né? Catapora não, bacilo do teto não. Ai, Jesus. É uma doença, é uma gripe, tuberculose, né? Então, você tinha tuberculose, morria na hora. Acabou, teve tuberculose, pode preparar o caixão e vamos embora. A gente batia na mão, tuberculose, né? E se benzia e tudo, porque era uma coisa que pegava até com o pensamento. E hoje, né? Antigamente, para meu amigo Sandro, deve ter sofrido muito fazendo curso de datilografia, né? O Céu de Verdade já assistiu, né? Muito bom. Então, você precisava fazer hoje, né? Passar um fax, era uma coisa fantástica, um telex. Então, essas invenções que foram sendo substituídas e as pessoas muitas vezes nem percebem que isso ocorre dioturnamente, sem precisar de chamar a atenção. E outra coisa, aí vamos botar cientistas, vamos botar aqueles os mensageiros, os médios, os profetas que vêm ao planeta Terra, são normalmente espíritos um pouco mais adiantados, que vêm em benefício do planeta Terra. Se o nome dele vai estar lá, né, Alexandre Fleming, Santos Dumont, inventor, para eles tanto faz, que seja o nome deles ou não, que muitas vezes eles reencarnam como Ícaro, e depois vem como Santos Dumont, porque estava aquela ideia de que o homem podia voar. Vem dar continuidade. Então, para eles, não tem muito, porque é da determinação do plano superior, que é uma determinação de Jesus, que é a determinação do Pai amantíssimo. Se nós estamos... A Flávia diz aqui, vamos lá, Flávia. Eu sou novata no Espiritismo, nós também. Gente. Olha, Emmanuel diz que o Evangelho do Cristo está há pelo menos 10 milhões de anos na nossa frente. Então, a gente é novato também. Fico confuso com essa questão. Durante o sono, eu saio do corpo e vou para onde tenho afinidade. Porque existe, então, confusão, umbral no desencarne. Vamos lá.
Me dê um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Primeiro celular, é o primeiro celular, a gente nunca esquece. Menino, quando eu entrei com o celular lá na empresa, e era um celular de brincadeira, de brinquedo, viu? O pessoal ficou assim, todo mundo olhou para mim. Olhe bem, vamos botar aqui essa pergunta para tentar responder rapidamente. Olha, no plano espiritual, não é assim, prego batido e ponta virada, certo? Em relação principalmente ao sono, e ao sonho que eu vou estar tendo. Nós nos desprendemos do corpo toda a vida. Se você dormir 8 horas, desprende. Se você der uma cochilada, baixar a cabeça, tá é uma gaiola que ficou aberta. O espírito vai para onde quer e vê. E muitas vezes, o que é que ocorre? Você vê o plano espiritual na visão do espírito, e quando você volta ao corpo, para você adentrar de novo, muito do plano espiritual vai ficar fora. A gente só vai trazer o que é necessário, porque há uma filtragem, porque é muito denso o corpo espiritual, o corpo material nosso. E graças a Deus que é denso, para a gente não ter as questões das lembranças, certo? E aí, para nem tudo que a gente sonha é uma realidade, eu estou afinado. Então, muita gente diz, mas menina, ontem eu fui por forró, será que eu ainda estou gostando do forró? E forró é muito bom, né? Um forró no umbral, né? Então, isso muitas vezes não é essa realidade. Deixa eu dar um exemplo aqui, claro, para terminar, para tentar explicar para você. Certa vez, um grupo de amigos tiveram um sonho. E aí, muitos amigos tiveram esse sonho. E eles reencontraram hoje, relembrando a reencarnação que eles tiveram na época ali no sul da Europa, né, no norte da Europa, ali na Escandinávia. Eles eram aqueles vikings, né? Então, tinham, depois de muito tempo, conseguido liquidar alguns débitos das coisas que ele, no corpo dos vikings, fizeram, né? E um disse assim, olha, lembra que naquela época, uma das comidas que a gente mais apreciava era uma cobra tal que a gente comia e tudo mais, né? Então, alguém fez esse comentário, né? Que naquela época, hoje a gente um é vegetariano, outro já não come isso, outro já não come mais carne de cobra, só de boi, aquelas coisas todas. E um dos voltou com aquele negócio da cobra. E quem sonha com cobra aqui no Nordeste é traição da pior espécie, e não era. Era uma lembrança boa que aquelas pessoas tinham tido, certo? Então, essa questão da confusão que tem é porque muitas vezes nos falta estudo. É por isso que você diz assim, olha, a questão de ser novata, né? E aí você precisa estudar essas possibilidades. Tem lá, né, no Livro dos Espíritos, algumas perguntas relativas a esse desprendimento que nós temos do corpo. E a gente tem que desmistificar isso. Meu espírito, não tem um espírito, é o espírito, né? Nós fomos assim, nós somos assim, né? Quando nos desprendemos, estamos desprendendo o perispírito e o espírito, né? Então não é meu espírito, seu espírito, nem nada. E muitas vezes a metade do planeta Terra está acordada, a outra metade está dormindo. E eu tenho encontros, né, com pessoas que estão despertas, ou outras que não estão despertas. Então, é um universo muito grande, que só vai se aliviar dessas incertezas através do estudo, certo? Então, dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, nessa parte do desprendimento na hora do sono, tá certo? Não sei se respondi a contento a sua pergunta. Então, Manuel continua, esse pessoal aí maluco, no bom sentido, querendo que isso ocorra, e isso ocorre. Só que a gente não vê que muitas vezes é um processo lento. Quando a gente pensa que não, modificou-se tudo. O nosso irmão Sandro falou, o primeiro celular nunca se esquece. O primeiro celular só fazia ligação. E eu pagava a minha ligação e pagava a sua. Hoje, os celulares fazem muitas coisas fantásticas, inclusive ligações. E não faz 20 anos que isso, 25 anos que isso apareceu no planeta. Né? Eu estava, não, tem um pouquinho mais, tem, porque eu estava em 94, eu estava em Campina Grande, já estava aparecendo em 94, certo? Então, modificou-se por completo e a gente nem sequer percebeu, né? Umbral, estado de alma, eu sou o que eu penso de maneira que eu estou agindo, certo? Não existe céu nem inferno, eu que faço o meu céu e meu inferno, é minha alma. Se eu gosto, com todo respeito, eu sou um homem pobre, um homem assim, que todo mundo, esses tavares é uma capacidade, mas na realidade eu gosto da dancinha na boca da garrafa, quando eu me desprender, vou para lá, certo?
Se eu gosto dos estudos, eu vou para o estudo. Se eu gosto da ciência, eu vou para a ciência. Então, vamos para onde nos apetece. Não só no sono, que a gente vai e volta, como também depois que a gente vai e não volta mais, através do fenômeno da morte, né? Então, eu vou e fico lá. Então, muitas vezes são criadas essas áreas, que a gente são áreas umbralinas, além do umbral, tem também os abismos, porque nós estamos ali concentrados, certo? Então, isso é uma coisa tanto quanto natural. Não deveria ser, a gente já deveria ter tentado eliminar essas possibilidades todas, né? E aí Emmanuel continua. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. A preguiça humana, porque muitas vezes quer as coisas feitas. A gente não está querendo por curiosidade, quer que a coisa seja feita, né? A nossa reforma íntima, a gente prefere que o doutor Bezerra faça ela para a gente, entregue prontinha, exatamente de manhã, lá debaixo do nosso lençol, a gente já sai com ela pronta, já entrega lá para o mestre, olha, já estou com a reforma íntima, fiz tudo, certo? Então, muita gente quer isso, é a chamada preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente, em torno das próprias criaturas terrenas. É por isso que Jesus diz, olha, quando começar a falar das coisas do universo, do plano espiritual, é daqui da Terra. E a Terra tem um limite de conhecimento. É nossa terra querida, aplaudo, beijo a Terra todo dia, se eu pudesse, no agradecimento que ela fez para com nós, com espíritos, mas ela tem um limite. Assim como a criança que está lá na minha época no primário, na quarta série do primário, o limite do estudo da quarta série é aquele, você não vai passar aquilo, vai ter que ficar flutuando em cima daquilo. É hoje, foi ontem, hoje será amanhã. E aí vai sempre aumentando isso, tudo bem, capacidade, mas dentro dessas possibilidades terrenas. Eles não vão nos dar um alimento que nós não temos agora ainda a capacidade de degustar. Então, está bem explicitado aí no nosso querido Emmanuel. Nesse curso metódico de introdução, é um curso metódico de introdução. Aí minha amiga Flávia diz, eu sou novata, é um curso de introdução. Nós estamos agora começando a molhar o calcanhar em relação ao que tem depois da morte. Meu amigo Carl Sagan fazia isso, disse isso. Nós estamos molhando o calcanhar em relação ao conhecimento do universo. Então, todos nós somos ainda novatos, certo? Excetuando alguns espíritos que estão aqui trabalhando conosco, né? A grande alusão aos 500 da Galileia, né? O resto está aí ainda nesse curso de introdução mesmo. E a gente vê quando o espírito avança em possibilidades evolutivas, Pedro Menezes, Emmanuel, André Luiz, voltou como suicida. Agora, na encarnação dele. Não fiz nada, porque tem tanta coisa para frente que eles sabem. Quando eu falei dos 10 mil anos que estão na frente, foi uma conversa de Emmanuel com Chico, que Emmanuel disse que ia fazer um curso sobre evangelhos. Mas, Emmanuel, você é uma das pessoas que mais manja de evangelho, 5 livros, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, tudo sobre evangelhos. Meu irmão, mas ainda está lá longe. Não é uma coisa para agora, certo? Desculpa. A tarefa mais alta que ainda não puderam ser integralmente ouvidos. Que viria a acontecer se olvidássemos compromissos gravíssimos, né? Porque a gente iria ficar no fantástico, no sobrenatural, e iria esquecer a realidade, dando-se aos gostos de comentários prematuros, né? Então, quando eu não tenho essa informação, eu fico muito chateado e eu vou aí tirar as minhas conclusões, que não são conclusões do Espiritismo. Porque a gente tem que ver o que é o Espiritismo e o que é o movimento espírita. O movimento espírita tem mais erros do que toda a população do planeta Terra, porque cada um enxerga da minha maneira. E se alguém fale que eu estou errado. Mas eu estudei no mesmo livro. O Evangelho estudou no mesmo livro. O católico na mesma Bíblia. E o Torá, e aí todos os outros, o Bhagavad Gita, e todos, e a gente, cada um vai tirando.
porque é o momento evolutivo de cada um, tem que ser respeitado esse momento, certo? Apesar dessas, né, dessas saliências e reentrâncias, dessas brigas que podem ocorrer entre nós. É necessário compreender o homem que Deus concede os auxílios. Deus nunca faltou com essa providência paternal. Vamos ver aqui o que o Sandro falou. Hoje ninguém mais quer plantar os alimentos, mas querem comer. Ou seja, todos querem viver uma vida na terra sem se preocupar com os projetos do próprio Espírito. Somos a causa e o efeito, somos o progresso e a ação. E aí, enquanto eu lia isso, eu me lembrei daquele negócio do jantar de graça, né? Não existe o tal do jantar de graça, alguém paga para isso. Então, não existe nada de graça. Eu tenho a graça do Espírito Santo, da mediunidade. Não. Deus não ia otorgar para nós algo de graça sem o nosso esforço. A gente não sabe ainda, olha, a gente não sabe ainda mensurar o tanto de evolução que nós precisamos enquanto espíritos dessa terceira ordem que nós somos, para que a gente pudesse ter em nós, espíritos, a questão da mediunidade, como é no ser humano. Se perde na noite dos tempos essa conquista do ser humano terráqueo. Aí foi de graça, não, foi um labor muito grande de todos que estão aqui nesse contexto. Se perde na noite dos tempos essa conquista. Então, não pode dizer que isso é de graça. Porque de graça seria inserir que o Pai nos dá algo sem o nosso merecimento. E tudo é trabalho. Eu trabalho porque meu pai trabalha. Até hoje, papai não parou, não. Aí vem de uma hora para outra, papai conceder para Tavares ou para Sandra ou para Flávia algo que só dá para ele, para os outros não. Só porque nós somos bonitinhos, temos uma cabeça, 2 braços e 2 pernas. Vamos seguir. Aí assim não, né, Tavares? Agora sim, aí vai. Aí vem mais a gente falando sobre a questão da vida após a vida, das encarnações, né, dessa coisa do plano espiritual. Aí nós falamos lá de 2 livros, A Volta e Minha Vida em Outra Vida, que são livros de escritores, tá entendendo? Não espíritas, nem muitas vezes espiritualistas, mas aí nós estamos trazendo um espiritualista e um outro espírita mesmo, que nós tivemos o prazer de conhecer, sem saber quem era, infelizmente, essa anta que vos fala, Hernando Guimarães de Andrade. Esteve lá em Dona Minervina, eu vi aquele homem, parecia assim, rapidamente, pela visão, um ser de um outro planeta, mas que eu não liguei, não sabia quem era, fui lá para o meu trabalhozinho, dar meus passezinhos, e não me liguei que aquele ali era Hernando, pouco tempo depois ele desencarnou. Então, 20 casos sugestivos de reencarnação de Ian Stevenson, esse livro é dos anos 60, se eu não me engano, 60 e alguma coisa, e livro Reencarnação no Brasil, já teve até o programa aqui da quarta-feira, fez um estudo sobre esse livro, do Hernando Guimarães Andrade, um estudioso do espiritismo. A gente pode dizer assim que foi o último, o estudioso, infelizmente. Infelizmente não deixou assim nenhum seguidor direto desse estudo, nem é científico, nem é filosófico, nem é religioso, mas é o estudo da essência do que é o espiritismo. Então, eu reputo no Brasil o Hernani Guimarães e o Herculano Pires. Se a gente tivesse uns 3 ou 4 aí espalhados, não que não tenhamos hoje, mas com a desenvoltura desses dois, muito dessas perguntas, viu, minha amiga Flávia, já teriam sido respondidas, certo? Vamos lá, Flávia. Nós, espíritos em evolução, queremos pular etapas, né? Queremos saber como foi criado o mundo, em vez de procurar compreender como é ser mais pronto e perdoar. Os espíritos falam isso, tá entendendo?
Porque Kardec pergunta, Kardec é um perguntador, de vez em quando os espíritos davam umas entradas no pobre do Kardec, ele passava uns 3 dias, sabe, botando tic-tac para funcionar. Não, mas como é que o mundo, como é que foi feito, não sei o quê. Isso, olha, todos os números são quiméricos, né? E, por acaso, se alguém soubesse, que adiantar do quê? Você é só ser mais orgulhoso. Eu sei, foi tal dia, tal tempo, pronto. É só uma questão, né? Então, ele quer saber como é o Sol. Oh, como é que é o Sol? Só isso, só é aquela estrela, e tem espírito lá, e não tem, é fogo, é uma bola de fogo, é gás, vai acabar. Muito bonito esse estudo, mas fantástico, maravilhoso, sobrenatural. Vai adiantar alguma coisa? Vai, se soubermos usar direito. Com humildade, como ela falou, com caridade. Mas a maioria das vezes nós não usamos assim. Então eles vão se preocupar muito mais com o dia a dia de vocês, certo? Essa batalha, né? Do bom combate que falou nosso irmão Paulo, do que com todas essas possibilidades. Vamos embora que toda a vida o pessoal está reclamando que eu estou passando do tempo. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. Então, olhe bem, está lá, ele dizendo assim, ó, quem pulou aqui, vamos voltar aqui, ó, ele diz assim, ó, Deus concede os auxílios, mas o espírito é obrigado, por força da lei, a talhar a própria glória. Ninguém vai fazer o trabalho que compete a gente. A grande tarefa do mundo espiritual, olha a grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relação com os homens encarnados, não é trazer conhecimentos sensacionais e exploratórios. A gente tem que pular porque eu estou bem atrasado, mas de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, eliminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Porque é iluminando, e eu botei eliminando. Mas de ensinar os homens a ler os sinais divinos. Está tudo aí. A gente precisa saber ler. Precisa saber entender. Jesus diz, olha, quando vocês dizem que o vento vem de cá, não sei, do sul, aí vai haver chuva. Eita, danado, vocês sabem, né, ver as coisas da terra, mas do plano espiritual vocês não sabem ler. Ela contém o material que nós precisamos para a nossa evolução agora, nesse momento, já está aqui no planeta. O que nós precisávamos há 10 mil anos atrás, estava no planeta já, como está agora. O que nós vamos precisar para daqui a 10 mil anos na frente, já está aqui no planeta. Não foi trazido assim de supetão, não existe dados, acho que é o nosso querido Einstein que fala assim, Deus não joga dados, né, na sorte de ir para cima e para baixo. Como disse Chico Xavier, ninguém evolui sem desidratar. É isso que você está falando? Bem, vamos lá, ver se é desidratamento. Chico falou muitas coisas, a maioria inspirada pelo próprio Emmanuel e outros, e muitas coisas do Chico. Aquele cidadão, o mineirinho, né? O jumentinho, né? Eu sou a pulga do leão, é a humildade dos grandes. Mas ali tem um espírito, amigo, velho. Pense no caba grande, tá entendendo? Mas que se transvestiu, porque a grande ciência dos espíritos superiores é essa humildade. Não é se humilhar, é se humildar em relação aos mais ignorantes. E se tem alguém no planeta Terra, nesses últimos 100 anos, vamos dizer assim, do século passado, há 125 anos, que conseguiu isso, foi Chico, mas acabou, galera, grande. Quando o plano trevoso percebeu, aí já não dava mais tempo, já estava implantada a questão do Chico, não tinha mais como. Quando eles foram ver, certo? Quando eles foram ver, o Chicão já estava já sacramentado, certo? Então, meus irmãos, vamos encerrar aqui agradecendo a todos vocês, falando sempre que a família
é a célula que vai fazer com que a gente possa chegar aos planos mais altos do contexto espiritual que cabe ao planeta Terra e qualquer outro planeta, em qualquer parte do universo. E aí a pergunta, né? Não sei se vai dar para a gente. Sim, minha amiga, todas as encarnações, ninguém vem ao planeta, certo? Sem uma autorização prévia, amorosa do Cristo planetário, Jesus, e daqueles que são mentores do planeta. É absoluto. Todos, dos grandes aos pequenos. Se nós vamos cumprir bem essa tarefa ou não, é uma outra questão, certo? Se nós vamos conseguir sair, e aí Jesus tem aquela frase, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí é uma outra questão, se nós vamos vencer a nós mesmos. Paulo veio com a missão, mas antes era estorfiado, era maldoso, matou um assassino, né, de Estevão. Mas foi o maior, quando se predispôs, Estevão, no dia que ele veio para o lado da gente, pensa num cabo arretado. Então, todas estão, mas o livre-arbítrio nosso é que vai comandar esse trabalho, certo? E aí, o nosso querido mestre Jesus, o nosso querido amigo de todas as horas, cada dia é uma lição, mas sim, é a cada minuto, meu amigo. E é aquilo que o Emmanuel falou, se a gente conseguisse ler um pouquinho mais desse livro, do planeta Terra, da natureza, tivesse um pouquinho mais de saber, né? Juntando as palavras, a gente ia economizar um bocado de etapas, né? Não pular etapas, mas a gente ia economizar um bocado de etapas. Podemos economizar, desde que a gente queira. Pular nunca, mas economizar sim. E com a imagem de Jesus, nós vamos pedir ao plano espiritual que comanda e dirige todo o planeta Terra, que possamos agradecer em forma de bálsamo, em forma de bênção, pedindo a ela, Mamãe Maria de Nazaré, que só ela sabe dar, junto com seu filho amoroso, e dizer assim: minha mãe, muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Oxalá esteja sempre nessa disposição amorosa para cada um daqueles habitantes ao qual teu filho pediu, que pudesse ser também nossa mãe. Muito obrigado. E todos nós possamos ter uma semana muito produtiva, onde o amor, a caridade, o perdão, como falou nossa irmã, possa ser o norte da nossa vida. Mas se não for, mamãe vai saber compreender. E se ela vai saber compreender, também vai nos ensinar a compreender. Muito obrigado. Sucesso, luz e paz para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.